Posso te fazer uma pergunta? Como é que estão aquelas suas metas que você traçou lá no início de janeiro? Eu sei, você deve estar pensando, eu não quero nem pensar sobre isso. Eu acho que eu não devo ter nem feito um quarto daquilo que eu tava imaginando pro meu ano. Calma. Respira. Porque julho, pra mim, de uns anos pra cá, tomou uma conotação muito importante. Julho, pra mim, é como se fosse uma segunda chance de janeiro, em que eu respiro, paro, penso, reflito e eu recalculo a rota. Curioso que quando a gente coloca um destino no nosso GPS para chegar a algum local, de vez em quando a gente pega direções erradas, né? Ele fala, vire para a direita e você virou para a esquerda. E ele nunca te acusa, você errou. Ou você não chegará ao seu destino, sua viagem acabou. Não, ele simplesmente recalcula a rota para você chegar ao seu destino final. E por que a gente não faz isso com a nossa própria vida? Por que é que muitas pessoas chegam em julho e vê julho como caramba, nossa, já passou metade do ano e começa a depreciar e a se sentir triste por tudo aquilo que ela não fez. Mas ainda praticamente tem metade de um ano pela frente. Ainda dá tempo de você aprender algo novo, de você ler aquele livro, de você fazer aquele curso e de você também mudar de direção. E tá tudo bem. Até porque a Franciele de julho agora não é a mesma Franciele de janeiro. Então tá tudo bem eu revisitar todas aquelas metas que eu coloquei aqui na minha carta, né? Que eu faço uma carta pra mim mesma. E de repente olhar pra determinados trechos e ver que não faz mais sentido pra mim. Antes você chegar em julho e você perceber que você tem que mudar de direção, e realmente passar o ano inteiro e você não fazer essa reflexão interna. Talvez você nem precise desistir do seu objetivo. Talvez você só precise recalcular a rota. Assim como o GPS faz. E eu vou confessar que mesmo sabendo da importância e há alguns anos fazendo isso, uma das primeiras coisas que eu fui fazer quando eu reli minha carta foi procurar tudo aquilo que eu não fiz, ou aquilo que eu não consegui alcançar. E eu percebi que eu estava sendo extremamente injusta comigo. Porque eu estava olhando apenas para o que faltava, esquecendo completamente de tudo aquilo que eu já tinha conquistado. Eu também tenho metas que vão ficando ali pelo caminho. Também preciso mudar de planos. Eu também descubro que algumas coisas deixam de fazer sentido. E acho que isso faz parte de crescer, faz parte de amadurecer. E às vezes, amadurecer não é insistir em tudo que nós planejamos lá no início de janeiro. E sim, a gente ter coragem para ajustar ali a nossa direção. Existe um hábito que faz parte de mim há alguns anos, que é escrever uma carta para mim mesma. E nessa carta, eu coloco, por exemplo, o ano que nós estamos iniciando. E eu já agradeço nessa carta por tudo aquilo que vai acontecer dentro do meu ano, sem antes ele ter acontecido. E eu sou bem específica nessa carta. Quando você realmente almeja algo, você tem que ser específico. Então, não basta eu escrever aqui, eu estou muito feliz porque esse ano eu consegui viajar. Viajar? Pra onde? Com quem? Por quanto tempo? O que vocês fizeram nessa viagem? Então, eu sou bem específica. Então, eu escreveria aqui, eu estou muito feliz este ano porque eu consegui viajar para a Argentina com o meu marido e nós conseguimos assistir a dança típica da Argentina, o tango, e foi maravilhoso. Então é assim que eu escrevo no mínimo os detalhes e até o que eu tô sentindo quando
eu fiz, ou quando eu alcancei essa viagem, ou quando eu consegui determinado bem material. E sempre tem alguém que me pergunta, mas isso realmente funciona? E eu respondo, o poder ele não tá aqui no papel. O poder está no que acontece quando a gente decide escrever. Porque escrever é muito mais do que anotar uma ideia. É transformar algo que estava aqui, que estava dentro da sua cabeça, que era um pensamento, em algo que começa a se tornar concreto. Eu gosto de fazer uma comparação. Eu acho que tudo que existe no mundo hoje, algum dia estava primeiro anotado ou em um rascunho de papel. Um livro, uma casa que foi arquitetada e foi rascunhada e desenhada num papel, uma empresa, um poema, uma música, tudo isso passou de um simples pensamento para escrita num papel. Então, aquele pensamento ele já existia, o sentimento ele começa a se criar, mas quando ele ganha palavras, ele passa a existir de outra forma. Com os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, acontece de forma parecida. Escrever a sua meta aqui não vai fazer com que ela se realize, mas escrever é a primeira ação em direção a ela. É quando você diz para si mesmo, isso é importante para mim, e você consegue especificar isso, e existe um motivo para isso funcionar. Porque quando nós escrevemos, nós estamos organizando os nossos pensamentos. Fica mais fácil entender o que realmente nós queremos e quais vão ser os próximos passos. A escrita não vai fazer o seu objetivo acontecer, não vai fazer a sua meta ser realizada, mas ela transforma esse desejo em um plano. Você já percebeu que quando você tá com raiva, sei lá, de alguém ou de determinada situação, se você parar pra escrever sobre essa situação ou sobre esse alguém, vai te ajudar? Não porque aquela situação desapareceu, porque aquele problema desapareceu, mas é porque realmente a emoção finalmente encontrou algum lugar. É a mesma coisa quando alguém vai escrever uma música, compor uma música, escrever um poema, escrever uma carta. O sentimento ele já existia, mas quando ele ganhou palavras, passou a existir de outra forma, passou a tomar um lugar. Com seus sonhos acontece algo parecido. Além dessa carta, eu também tenho onde eu coloco os meus objetivos, os meus sonhos, eu também tenho o quadro dos sonhos. Vou colocar aí para vocês olharem o que é um quadro dos sonhos. E basicamente esse quadro dos sonhos, você vai colocar nele uma imagem que mais se assemelha com aquilo que você escreveu na sua carta. Então você dá uma forma para tudo aquilo que você escreveu. Você cria uma imagem. E olhar para essa imagem para mim todos os dias também não vai fazer com que esse meu sonho seja alcançado. Mas tudo aquilo que é visto é lembrado. Então eu me recordo todos os dias sobre determinado objetivo que eu tenho e eu começo a fazer micrometas para alcançar esse objetivo. Mas tá bom, já falei pra vocês o que eu fiz no começo do ano, a minha carta, o meu quadro dos sonhos. A minha carta eu só leio ela 2 vezes no ano, que é agora no meio do ano e no final do ano. O meu quadro dos sonhos, eu olho ele com frequência. Não são todos os dias, mas pelo menos aí umas 3 ou 4 vezes por semana. E eu deixo ele praticamente na minha tela do celular. Então vira e mexe, quando eu viro a página do celular, tá ali o meu quadro dos sonhos. Mas tá bom. Mas e aí? Chegou o meio do ano, o que eu faço? Como é que eu vou recalcular a minha rota? Eu faço um exercício. E no que consiste esse exercício? Eu vou pegar uma folha em branco, e nessa folha em branco, tá? Eu vou dividir ela em 3 colunas. Quais são essas colunas? Eu já vou escrever e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui estão as minhas 3 colunas, mas basicamente sou grata por, ainda fez sentido, e essa palavra é um pouco dramática demais, mas vou abandonar. Ela não deixa de ser real. O sou grata por, você vai agradecer tudo aquilo que você conseguiu até esse meio de ano. E como eu falei, a gente tem a tendência de não olhar para tudo que a gente já fez.
às vezes nem tava nessa carta aqui que você colocou no começo do ano. Mas são coisas tão importantes quanto que você nem imaginou que iriam acontecer. Então, pausa esse vídeo, pega uma folha e faz exatamente isso que eu tô fazendo agora. Se você não tem o quadro dos sonhos, não tenha feito a carta, tenta lembrar de tudo aquilo que você colocou como meta e até aquilo que você não colocou como meta e que te aconteceu até esse meio de ano. Vamos lá? Tá aqui, coloquei as coisas pelas quais eu sou agradecida. Vou falar algumas aqui pra vocês. Então, eu sou grata, pois um artigo foi publicado e eu fiquei muito feliz. Sou grata porque consegui comprar o meu notebook novo. Eu tava com um notebook muito ruim, então isso ajudou demais o meu trabalho e até produzir conteúdos aqui pro canal. Sou grata pois consegui tornar a minha alimentação mais saudável. Sou grata por ter encontrado com mais frequência os meus amigos. Sou grata por ter criado conteúdo no canal, pelo menos em janeiro e em fevereiro. Sou grata por ter conseguido jogar jogos de tabuleiro, jogos de carta com amigos e pessoas que eu gosto. E é uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu tinha perdido aí por um tempo. Sou grata de ter feito amizades novas. Então, algumas dessas coisas aqui já estavam dentro das minhas metas e outras não estavam, e eu fiquei muito feliz de ter acontecido. Agora vamos para a segunda coluna? A segunda coluna é ainda faz sentido. Então agora é olhar para suas metas lá de janeiro, né? Vou olhar para minha carta, olhar para o meu quadro dos sonhos e perguntar uma por uma se ainda esses objetivos, ainda esses sonhos faz sentido para mim? Isso ainda faz sentido para a pessoa que eu sou hoje, agora, e posso ter passado aí 6 meses de janeiro? Que é aquilo que eu falei, nós mudamos. E isso é maravilhoso e tá tudo bem. Daí talvez aquela meta continue fazendo sentido, ou talvez precise apenas de um novo caminho. Então escreve aí ainda tudo aquilo que você não alcançou, mas que ainda faz sentido você ir atrás, tá? Então vamos lá? Também acrescentei aqui coisas que eu nem imaginava e que hoje faz sentido pra mim. Vou pegar uma aqui só pra dar de exemplo pra vocês. Lembrem-se de ser específicos, tá? Com os seus sonhos, com os seus objetivos. Então aqui, lá no começo do ano, eu queria melhorar o meu condicionamento físico. Então eu coloquei aqui para fazer exercício físico na academia perto de casa, me exercitando por pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou tentar focar bastante nesse objetivo, tá? Agora, por último aqui, a gente vai para a última coluna, que é o vou abandonar. O que seria esse vou abandonar, tá? Essa talvez seja a coluna mais difícil de fazer, mas também é a mais libertadora, tá bom? Eu mesma vou precisar abandonar algumas ideias, alguns comportamentos esse ano. Não porque eu fracassei, mas sim porque existem outras prioridades e acabou surgindo outras necessidades que precisam ser atendidas. Então, abandonar uma meta que já não representa quem você é, não significa você ter fracassado, não significa você desistir da vida. Significa abrir espaço para aquilo que faz sentido para você hoje. Então, você abandonando aqui na terceira coluna algumas coisas que não fazem mais sentido, abre espaço para você justamente atender essa segunda coluna, que é ir em busca daquilo que ainda faz sentido ou daquilo que você nem esperaria que faria sentido, mas que agora faz. Então, vamos escrever aqui, vamos lá? Pronto, tá? Eu vou falar uma das coisas que eu vou tentar abandonar ou reduzir nesse segundo semestre, que vai ser dizer não para alguns compromissos
pessoais de cunho familiar ou de conhecidos e amigos. Tem acontecido muito esse ano que eu não esperava, é que nós temos encontrado muito nossos amigos. Isso é muito bom, eu amo muito encontrar nossos grupos de amigos. Não vou abandonar os amigos, mas eu simplesmente vou fragmentar, pegar essas pessoas e dar atenção para elas com maior qualidade. Bom, terminando de fazer isso aqui, lembrei que você tem que criar suas micrometas, tá? Vamos pegar uma dos objetivos aqui do que ainda faz sentido. Vamos supor que você tenha escrito aí que você quer ter uma vida mais saudável. Crie micrometas aí dentro das suas próximas semanas, dos seus próximos meses, que você vai atender ao que você escreveu. Atender ao que você vai colocar aí no seu quadro dos sonhos, tá? Então, para você ficar mais saudável, você vai precisar beber mais água, você vai precisar ir mais à academia, você vai precisar dormir mais cedo. Quando você não puder ir treinar, talvez você marque de fazer uma caminhada. Então, aí, planos A e B de micrometas para atender essa meta maior, tá? E sempre colocar essa meta maior aí no seu quadro dos sonhos para te lembrar. Porque lembra que aquilo que é visto é lembrado. Se você escrever que você quer ser saudável, se você colocar naquele quadro dos sonhos uma imagem de uma pessoa saudável, você vai ser lembrada de que aquilo é um objetivo e você vai se condicionar a fazer micrometas para alcançar esse objetivo. Então, as grandes mudanças não acontecem em um único dia. Elas acontecem através de pequenas atitudes que são repetidas. Se uma das suas metas também é organizar melhor a sua vida, eu vou deixar um card aqui em cima, porque eu tenho um vídeo mostrando como eu organizo a minha agenda, tá? Se você colocou aí também no seu objetivo que você quer estudar mais, que você quer estudar de uma forma mais eficiente, que estudar para você tem que fazer sentido, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu posso deixar para você se guiar aí para mudar os seus pensamentos sobre os estudos. Talvez você tenha clicado aqui para procurar mais um vídeo de glow up de férias, de cortar o cabelo, de cuidar da sua skincare. Mas eu acho que o glow up mais importante acontece quando a gente muda não apenas a nossa aparência. Ela acontece quando mudamos a forma como nós pensamos. Quando temos coragem de agradecer pelo caminho que nós percorremos. Quando aceitamos que algumas das nossas metas precisam mudar. E quando escrevemos uma nova direção, quando nós recalculamos a rota. Se você entrou hoje nesse vídeo achando que você perdeu metade do ano, eu espero que você possa significar aí esse mês de julho e possa olhar para esse mês de julho de uma forma especial, assim como eu tenho olhado há alguns anos. Você não perdeu metade do ano. Você ganhou 6 meses de experiência e você tem ainda mais metade de um ano pela frente. Você aprendeu, você mudou de ideia, você errou, você acertou, você cresceu, você amadureceu. E agora você tem algo que você não tinha em janeiro. Toda uma experiência aí desses 6 meses que se passaram. Então, comece a usar julho aí para recalcular a sua rota, porque o GPS nunca desiste de uma viagem. Ele apenas encontra um novo caminho. Eu espero de verdade que você encontre um novo caminho para você aí. Um novo caminho para você e um novo sentido para viver aí esses outros 6 meses desse ano. Um beijo e boas férias!